Olá, meu nome é Getúlio Iron. Eu vou fazer com vocês uma reflexão que eu considero assim difícil de expressar. Mas essa dificuldade de expressar, de certa forma, já compõe uma expressão do nosso assunto de hoje, que é falar sobre o campo ou a expressão da inteligência não física ou extrafísica que nos permeia e que nos envolve. Veja bem, tem um versículo muito interessante que o apóstolo Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse é um versículo muito significativo porque nós podemos semear, nós podemos regar, mas dar o crescimento, isso nós não podemos. Nós podemos, no máximo, facilitar as coisas, mas fazer com que elas cresçam realmente, isso está além do que nós conseguimos controlar. Não está dentro do nosso controle. Nós não conseguimos definir, dizer como as células vão se multiplicar, como que uma determinada proteína vai se transformar no fígado, no rim, no coração, no cérebro, em neurônios. Nós não conseguimos fazer isto. Nós sabemos que isto acontece. Nós sabemos, por exemplo, que o alimento que entra pela nossa boca vai ser processado, mas nós não sabemos como será realmente feito este processo. O máximo que a gente vai poder dizer, vai passar aqui pela boca, vai ser mastigado, vão ter enzimas digestivas, e aí depois vai seguir. E a gente vai falar dos órgãos por onde aquele alimento vai passar, a gente conhece algumas funções de cada órgão desse, mas nós não entendemos como isso é realmente possível, como essa identificação desses processos, como ela realmente ocorre, e mais, sobretudo, isso não está dentro do nosso controle consciente. Você não está dizendo, estômago, digira isso aqui primeiro, depois esta parte aqui, fígado, separe assim, separe isto, sintetiza isto. Você não está dizendo para o seu sangue, para os glóbulos vermelhos, brancos, para as plaquetas, olha, trabalhe assim, leve esse nutriente até a célula tal. Você não consegue dizer para a célula, olha, elabore os processos desta maneira, produza energia com isto daqui, utilize este elemento químico ao invés desse, sintetize isto daqui para mim, combata isto daqui. Você não consegue conscientemente controlar esses milhões e milhões e milhões de processos que estão ocorrendo nesse exato momento dentro do seu corpo. Toda vez que você respira, bilhões de processos químicos, bioquímicos acontecem. E você, na verdade, não consegue entender como isso funciona. Você não consegue controlar isso. Você não diz para cada parte envolvida nesse processo o que cada uma tem que fazer. Existe uma inteligência inerente que controla todo esse processo. Na ideia de que a vida surgiu por uma aleatoriedade
em que elementos químicos, orgânicos estavam ali num conjunto, numa sopa orgânica ou bioquímica, e que de alguma maneira, em algum momento, esses elementos se combinaram dentro de uma proporção perfeita para surgir a primeira forma de vida, é algo de tão extraordinário que é muito mais fácil e aceitável pensarmos que, de fato, é necessário uma inteligência muito grande para que isto tivesse ocorrido. Além do que, de onde surgiram esses elementos físicos e químicos, esses elementos biológicos, de onde vieram? Por mais simples que fossem esses elementos, como eles surgiram? Então essa inteligência, ela está presente em toda a vida. Ela permeia toda a vida. Há um princípio hermético que diz assim, chamado princípio da correspondência. Ele fala assim, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Ou seja, há uma analogia possível entre o microcosmo e o macrocosmo. As coisas em seus princípios, em suas leis básicas e essenciais, elas tendem a seguir um determinado padrão, seja no microcosmo quanto no macrocosmo. Quando os seres humanos, na década de 90, começaram a desenvolver o projeto Genoma, onde centenas de cientistas do mundo inteiro foram envolvidos nesse projeto, utilizando muitos recursos financeiros vultosos e computadores superpotentes para desenvolver o projeto Genoma. A perspectiva era enorme, porque se pensava assim, no momento em que nós conseguirmos compreender o DNA e a função de cada gene, nós vamos resolver para sempre os problemas da saúde, ou da manutenção da saúde. A saúde não é um problema, né? Mas os problemas da doença, para manter a saúde perfeita do ser humano. A esperança era que determinados tipos de doenças, que em tese eram geneticamente transmitidas de geração para geração, seriam eliminadas de uma vez por todas. E que, eventualmente, quando alguém apresentasse uma doença, se poderia ler especificamente como era a formação genética daquela pessoa, e você poderia elaborar medicamentos específicos para cada pessoa. Bastaria você regular o seu DNA, o seu cromossomo, o seu gene, para que as coisas pudessem simplesmente funcionar novamente de uma forma perfeita. Esse projeto levou cerca de 10 anos. No ano 2001, chegou-se à finalização do projeto Genoma. E aquilo foi anunciado, olha, conseguimos decodificar o DNA humano. Havia uma perspectiva de que se encontrariam cerca de 300 mil genes. No final, para a decepção dos cientistas, foram encontrados cerca de 35 mil. Bem abaixo do que era esperado. E por que eles esperavam um número tão alto? Porque eles elaboram as proteínas. E as proteínas é que vão dar forma ao nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, ao tecido, a forma das nossas unhas. E são milhões de tipos de cabelos.
Você pode dizer, não, existe o cabelo mais claro, mais escuro, mas na verdade existem milhões de tons diferentes de cabelo, milhões de texturas diferentes de cabelo. Nós podemos dizer assim, esse aqui são um grupo de pessoas pretas, mas entre um preto e outro preto há vários tons de preto. Há um grupo de pessoas brancas, mas entre um branco e outro branco há vários tons de branco. Os seres humanos têm bilhões de cores, na verdade. E toda a vida é composta por milhões e milhões e milhões de cores, de formas. Se nós olharmos a quantidade, por exemplo, de rosas, de flores que existem, são milhares. E embora sejam tão diferentes, há algo nelas que nos faz identificar como sendo flor, mesmo sendo uma flor às vezes tão diferente da outra, uma tão pequenininha, a outra desse tamanho, mas há algo de essencial nelas, nas suas formas, que nos faz identificar aquilo como flor. No entanto, nós sabemos que existem milhares de flores diferentes e a forma de cada flor desenvolve uma função. A cor de cada flor desenvolve uma função. O perfume de cada flor é único. A forma é única. A função é única. De um mesmo extrato, colocam-se sementes diferentes numa mesma terra. Cada uma vai seguir um código da sua própria inteligência. E do mesmo alimento, da mesma terra, se produzirão formas tão diferentes. Não há nenhuma aleatoriedade nisso. Há uma inteligência infinita, perfeita, que desenhou esse universo, esse cosmos. Uma grande decepção do projeto Genoma foi justamente porque as doenças continuam aí. E eles perceberam que havia aí talvez uma meia dúzia no máximo de doenças realmente transmitidas por defeitos dos genes, que poderiam ser realmente identificadas e talvez prevenidas com determinados tratamentos. E a grande complexidade se deu principalmente porque se pensava, cada gene desse desenvolve um tipo específico de proteína. Mas, na verdade, eles perceberam que, mesmo não havendo 300 mil genes, e sim cerca de 35 mil, eles trabalhavam em conjunto para produzir determinados tipos de proteína. Então não é um sistema em que cada elemento age individualmente, mas é uma interação, é de fato um sistema trabalhando. E dentro de um sistema, quando você mexe no ponto, você mexe com o sistema inteiro. Então trabalhar essa complexidade é perigosa e difícil, porque quando você mexe num ponto, você está mexendo, na verdade, no sistema. E aí voltamos ao princípio hermético. Assim como é em cima, é embaixo, assim como é embaixo, é em cima. Há uma correspondência. Então, se no microcosmo as coisas interagem, na verdade, as coisas funcionam enquanto sistema, no macrocosmo também. Na nossa vida também é assim. Quando um elemento da sua família se modifica, essa modificação vai gerar reflexo sobre as outras pessoas, seja para o bem ou para o mal. Quando uma família resolve seguir um determinado padrão de comportamento, e isso vai criar uma implicação no seu bairro, seja para o bem ou para o mal. Se pessoas de uma determinada comunidade resolvem agir de tal maneira
vai gerar um reflexo sobre toda a cidade, seja para o bem, para o mal, e assim vai. Nós estamos interligados. O sentimento de unidade não é simplesmente um sentimento, é um princípio da física quântica, é um princípio da física, é um princípio da vida, é um princípio da espiritualidade. Nós nascemos de uma única fonte. A fonte é única. Os raios são muitos, bilhões de raios, mas que unidos correspondem a esta única fonte. E são bilhões de raios, trilhões de planetas. São múltiplos universos. Há uma imensidão de mistério. E isto é bom, porque perceber que a tua mente tem limitação faz com que você procure algo que está além da mente. E isso que está além da mente é você, é a tua essência. É o que alguns chamam de superconsciente. É algo que está, não é que é ilógico, mas é que está além da lógica. É algo que está além da inteligência comum. É algo que está além do que é cognoscível. Essa inteligência infinita permeia toda a vida. Então, para finalizarmos, eu quero dizer o seguinte: você tem todas as razões para confiar nessa inteligência. Ela fez você, ela é parte de você e ela fez todo esse cosmos. E, na verdade, dizem os grandes iluminados, todo o cosmos está dentro de você. E você é anterior ao próprio cosmos. Olha só o seu tamanho. Olha o teu tamanho real, o teu ser real. Perceba o que você realmente é. E confie, porque o seu trabalho é preparar o terreno, é semear, mas o mistério do crescimento não lhe pertence. Não está no teu controle consciente, mas sim dentro de uma superconsciência, da qual a tua essência também faz parte. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O nosso trabalho é nos tornarmos receptivos através da prece, da meditação, do foco em coisas espirituais, coisas elevadas, mantendo o foco no eu sou, questionando-se, como dizia Ramana Maharishi, quem sou eu? E rejeitando ao mesmo tempo todas as respostas. Quem sou eu? Ah, eu sou fulano. Não, eu sou anterior ao nome. Quem sou eu? Ah, eu sou fulano que trabalha com não sei o que. Não, você é anterior a isto. Quem sou eu? Rejeite todas as respostas até que você simplesmente perceba. Porque aí não é algo que está dentro de um conceito. Conceitos cabem na mente. Percepção está além da mente. Confie. Mantenha o foco. E saiba que aquele que criou todas as coisas, esse cuida do seu crescimento. Apenas torne-se receptivo. Obrigado.
obrigado por ter acompanhado até aqui. Se isto faz sentido para você, se de alguma forma isso ressoa no seu interior, ainda que o racional possa não captar totalmente, mas se ressoa no seu interior, então curta e compartilhe. Compartilhar é uma forma de oração, porque compartilhar é mostrar gratidão, e gratidão é oração. Muito obrigado e até a próxima.